Aleluias. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aleluias. Vamos para mais um estudo no dia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e Salvador. Aleluias. Vamos abrir no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Aleluias. Amados, nós estamos tendo um estudo sobre este versículo, né? Que é pra gente, antes de tudo, antes de qualquer coisa que você for fazer, antes de você cantar, antes de você pregar, antes de você trabalhar na obra, antes de qualquer coisa que você for fazer, primeiro você tem que crescer na graça. Você quer cantar? Primeiro cresça na graça. Quer pregar? Cresça primeiro na graça. Quer trabalhar na obra de Deus? Cresça primeiro na graça. Quer evangelizar? Cresça na graça. Na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescimento, ele tem que ter vida. Se há vida, há crescimento. Se tem crescimento, há frutos. A vida. Se há vida, há desenvolvimento na nossa mente cristã. Nós realmente vamos mostrar que nós estamos crescendo espiritualmente quando a nossa mente estiver em Cristo Jesus, quando nós estivermos pensando somente nas coisas que vêm do alto. Estaremos crescendo na graça quando nós desejamos nos aprofundar a conhecer a Deus, a buscar as coisas que vêm de Deus. Às vezes tem pessoas que olham uma igreja grande, eles pensam que essa é uma igreja que cresce, mas não quer dizer que uma igreja cheia é uma igreja que cresceu. A igreja que cresce, ela educa os filhos no caminho do Senhor. A igreja que cresce, ela permanece em santidade. Os filhos que temem a Deus são educados pela igreja que cresce. Os filhos que obedecem a Deus foi educado pela igreja que cresce. Não é a quantidade, é o resultado do alimento que nós estamos recebendo. Às vezes você está recebendo a palavra, mas essa palavra ela não está fazendo efeito na tua vida, porque você não está buscando da forma correta muitas vezes. Nós temos que crescer na graça do nosso Senhor Jesus. Antes de tudo, nós temos que crescer. A igreja que cresce é a mesma que está dentro da nossa casa. Porque antes de nós sairmos para pregar, antes de nós sairmos para evangelizar, para fazer a obra de Deus, a nossa casa tem que crescer. Na nossa casa, o céu tem que descer. Tem que ter os cultos domésticos, oração, leitura da palavra. Nós temos que dar bons exemplos para os nossos filhos, porque nós somos o espelho. Aquilo que nós estiver passando para ele dentro da nossa casa é aquilo que nós estamos ensinando. Qual é o nosso comportamento dentro da nossa casa? Como nós temos agido? Será que os nossos filhos têm nos visto abrir a Bíblia? Será que eles têm visto nós dar bom testemunho? Será que eles têm visto nós falarmos somente a verdade? A igreja que cresce, antes de tudo, ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. E isso é crescimento espiritual. O verdadeiro amor
é aceitar com os defeitos. Isso é amar. Quando você se casa, você aceita o seu companheiro, a sua companheira, com o defeito que tem. Porque você o ama, porque você a ama. E o verdadeiro amor é esse. É amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Se nós julgamos, nós seremos julgados com a mesma medida. Nós não somos juízes. Queremos julgar o nosso irmão o tempo todo. Fazer justiça com as nossas próprias mãos. Isso não é crescer na graça. Isso não é crescimento espiritual. O amor de Deus é incondicional. Ele nos ama da forma que nós somos. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E nós temos que aprender a corrigir com amor, a pregar com amor, fazer a obra do Senhor com amor. O diabo dá amor condicional, mas Jesus, Ele ama incondicionalmente, como fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho por amor de nós, por amor a nós, para que nenhum de nós pereça, mas que nós venha alcançar a vida eterna. Nós temos que ter uma identidade de Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Ser como Jesus, andar como Jesus, falar como Jesus. Nós temos que ter a mente de Cristo. Davi, quando ele pecou, e o Senhor falou, e usou o profeta para falar que ele podia escolher qual era a forma que ele queria ser, ser castigado. Se ele queria, ele deu 3 opções para ele, e Davi ele preferiu cair nas mãos de Deus e não na mão dos homens, porque ele sabia que Deus é um Deus misericordioso. Então, amados, se nós erramos, todos os dias nós erramos querendo acertar, todos os dias fazemos coisas que não agradam a Deus, mesmo querendo fazer certo. Então, muitas vezes o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que nós não queremos fazer, nós fazemos. E o Senhor, Ele é misericordioso, Ele tem compaixão de nós. Então, todas as vezes que nós erramos e nós nos arrependemos, o Senhor, Ele nos perdoa. Em 2 Crônicas 7,14, diz assim que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar e buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, que Ele ouvirá dos céus e vai sarar a nossa terra. Então, amados, errar é humano, erramos sim, mas aquele que quer crescer na graça, aquele que cresce em Jesus Cristo, ele se arrepende das coisas erradas que ele faz, porque ele tem o Espírito Santo que habita dentro dele. E o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Somente Jesus pode perdoar os nossos pecados. Se você se humilhar diante dele, ele vai te perdoar. Então, quanto mais eu cresço em Cristo, menos eu cresço nas minhas coisas, nas minhas vontades. E Cristo se torna o centro de tudo. Então, Cristo, Ele se torna o principal na minha vida. E Ele é o primeiro em minha vida. Cristo é o centro do meu casamento, é o centro da minha família. É assim que tem que ser. Nós temos que abrir mão do nosso ego, abrir mão daquilo que nós achamos que é certo, mas buscar
buscar tudo que vem do alto, buscar fazer a vontade de Deus, buscar agradar a Deus, porque não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, quando crescemos em Cristo, a gente cresce para baixo. Quando você se humilha, você está crescendo em Cristo. Quando você dobra os seus joelhos e você diz assim: Senhor, Tu és o único em minha vida, você está crescendo para baixo. Você está se humilhando diante dele. Você está crescendo para dentro. Crescendo para dentro, porque tem que vir de dentro para fora. A verdadeira transformação, ela vem de dentro para fora. Muitos crescem somente para fora e querem mostrar que eles são bons, que são os melhores, que cantam bem, que oram bem, que pregam bem. Mas nós temos é que diminuir para que Cristo cresça. Nós temos que diminuir para Cristo crescer. Aleluia. E crente, amados, que murmura, ele não cresce. Lembra lá da história lá do Egito, quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito? Todos aqueles que murmuraram contra Deus, eles pereceram no deserto. Além de não crescer, eles morrem. E eles sempre acham alguma coisa. O achômetro. Eles é que sabem de tudo. Isso faz com que nós pequemos contra o Senhor. Se nós, amados, não perdoar os nossos irmãos, nós erramos. Nós pecamos. Porque o que Jesus vai fazer conosco quando nós pecarmos? Se nós nos humilhamos, Ele nos perdoa. E por que nós queremos ser juiz do nosso irmão? Por que nós sempre estamos querendo atirar pedras? Será que nós nunca erramos? Será que nós não temos defeito? Será que nós já nascemos santos? E sempre estamos fazendo tudo certo? E quando nós estávamos lá no lamaçal de pecado? O Senhor, Ele foi lá nos buscar, nos limpou e nos trouxe para a presença dEle. E estamos sendo trabalhados a cada dia. Então nós temos que deixar de ser menino e ser humilde. O crescimento espiritual não é pregar. O crescimento espiritual não é cantar. O crescimento espiritual é manifestar Cristo que habita em mim. Quem tocou em Jó foi o diabo, mas Deus permitiu. Às vezes passamos por situações, mas é permissão de Deus. E Deus sabe o porquê nós estamos passando. Tudo é para o nosso crescimento espiritual. Nós temos que crescer na presença do Senhor, crescer na graça e no conhecimento. Nós temos que ter paciência, nós temos que ter tolerância com aqueles que estão fracos na fé, com aqueles que estão ainda cegos espiritualmente. E tudo isso nós vamos aprender, amados, estudando a palavra do Senhor, orando o tempo todo, a gente buscando a face do Senhor a cada dia. E hoje eu encerro esse estudo. Espero que Deus tenha falado no teu coração, da mesma forma que Ele está falando comigo. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor.